você já pediu orientação no casa? Hoje. Hoje. Isso. Então receberá um lenitivo. Mas é ponto importante, assim como toda forma de vida, felinos possuem sistema imunológico. Esse sistema imunológico serve para combater todos os intrusos, digamos, dessa forma, ao organismo. Muito comum, quando falamos de FeLV, entendermos que é algo sem cura, é algo que gerará a desencarnação do animal tão rápido seja. Mas isso não é fato. Todo organismo, todo micro-organismo que está no ar, nós convivemos com ele. Toda bactéria que tem contato por umidade, nós convivemos com ele. Mas por que muitos de nós não demonstram sintomas de determinados micro-organismos, mas outras pessoas demonstram sintomas? Nesse momento, não digo nesse ambiente que tem determinado cuidado, mas se formos ao rua, teremos várias variantes de vírus, influenza, Covid e vários outros. Mas mesmo aqueles, mas muitos absorvem, mas conseguem combater. Então digo isso porque receberá orientação, mas não pense que não há condição de convívio. O micro-organismo poderá habitar o corpo físico e muito tempo. Isso não significa que haverá prejuízo. O convívio é normal. Se pegarmos um copo de água de rio, de mar, e colocarmos em microscópio, existem milhares de formas de vida que sequer fazemos ideia. E quando, às vezes, bebemos essa água, eles habitam o nosso organismo. E muitos, inclusive, formam até colônias no longo prazo, ficam conosco. Mas nem todos sofrem sintomas, porque isso depende muito do fortalecimento do sistema imunológico de cada um. E sempre há condição, em momentos de maior sensibilidade, de contribuir com energia maior para que, por exemplo, o sistema hemácio linfático esteja melhor preparado para combater naquele momento. Não se preocupe, apenas contribua. Mas traga para vermos de carne e osso. Do carne e osso no corpo físico. Eu sei. Corpo somático. Será um prazer. Estava muito frio e como ela está com baixa imunidade. Não há problema. Quarta eu vou trazer. Muito bem. Esse é querido, irmão. Está muito bem, graças a Deus. Alegre? Alegre, feliz. E como criança? Porque brincar, já estou. Me acorda às 5 horas da manhã com a bolinha na boca. E não perder tempo. Mas sabe que você tem seus compromissos? Tem que dividir o horário. Sim. Porque o brincar com criança é muito convidativo. Se nós não ficarmos nos policiando, perdemos o tempo, o relógio e ficamos por conta dos queridos. Que Deus abençoe. Esse menina. Ela está muito agitada. E Tá com umas como chama? Pepeta. E Pepeta. Ela tá com umas feridinhas na barriguinha. E ela possivelmente vai ter que fazer uma cirurgia, porque o doutor tá suspeitando de câncer de pele, porque ela gosta muito de ficar no sol, e essa feridinha, mesmo com os medicamentos que ele passou, não fechou. Então ela fica com a barriguinha, a virilha muito vermelha, e ela não tá podendo mais ficar no sol, que é a coisa que ela mais gosta de fazer, que ela fica com a barriguinha pra cima, assim. Só que as plaquetas dela estão baixas. E ela tá tomando medicamento para ver se sobe as plaquetas para ela poder fazer essa cirurgia. Só que eu acho que ela tá tão agitada em casa e com medo também. E parece que ela gosta muito de ficar... Eu não deixo ela ficar em casa, dentro de casa. Ela tem um terreiro, né?
Só que ela ultimamente está com tanto medo que ela está ficando nos cômodos dentro da casa, dentro dos quartos, com medo, olhando para a parede. Porque tem medo, querida. Não há motivo. Não. Nenhum motivo. Lembre da mensagem que eu disse, e serei sutil para lhe dar oportunidade de reflexão sobre a vida natural do animal e a vida urbana. Eu não posso ser explícito no que gostaria de dizer, mas se queremos saber qual a melhor conduta de algo, basta observarmos como Deus o faz. E quando falamos do vida nos animais selvagens, o gestão, o controle é divino, porque o chamado Mãe Natureza harmoniza e orquestra. Então, será que a oportunidade de praticar algo assim como ocorre na natureza? Será que todos nós estamos observando como se comporta um animal para entender se algo é devido ou não? Às vezes, aquele sugestão é bem-vindo, mas pode sofrer reflexão em todo eu que parece ser. Pense. E pedir orientação? Sim, eu fiz a ficha hoje. Ótimo. Então, sigo sugestão e fique tranquila, porque assim como eu disse, por querido irmão, não há mal, há oportunidade, e se soubermos fortalecer o sistema imunológico, o próprio corpo se encarrega de fazer a maior parte do trabalho. Ou seja, a Terrena começa a falar muito sobre isso, começa a entender que não sempre é o melhor caminho matar o micro-organismo. Existe o caminho de você fortalecer a defesa para que lide com aquilo de maneira conveniente e harmônica, porque até mesmo os vírus, as bactérias e tudo mais é filho de Deus, no sentido de criação dele. Deus não criou nada para ser assassinado. Ele criou para que seja convidado a conviver em harmonia. Querida, que o paz do Cristo cuide de você, não há problema. Nenhum problema. Já tomou a aplicação? Acho que ainda não, né? Não. Tomará. É que quando segura aí um tempo. Eu quero participar da aplicação. Olha, como vai? Fala que ele vai participar. Querida neném. Tomar o passe, vai rápido. Não, agora não. Ela só está com uma sobrecarga nessas patinhas, porque ela não tem essa pata de trás, E, né? E ela não aceita pôr nada aqui para melhorar. tem pensado sobre o que falamos aquele dia? Pense também sobre o que falamos com a moça, sobre criar filhotes para o mundo, e não para nós. E se o mundo espiritual está aqui, é perene, nós criamos para tal. Mas o professor precisa de liberar o aluno para o próximo grau, que terá outro professor. E quando seguramos o aluno, ele não passa de ano. Você quer passar de ano? Eu acho que essa daqui dos que eu tenho, né, que está mais tranquila. Passa de ano para você vir estudar conosco. Ela é a mais novinha. É? De doença mesmo, ela não tem. Não é difícil, não. Deixa ele mesmo- ser criança. Ela fica, eu deixo ela andar do jeito que ela dá conta, sem colocar coisas demais, porque ela dorme muito, ela gosta de ficar dormindo, justamente acho que para economizar as patinhas, né, minha filha? Mas não pode ter preguiça. Imagine, inclusive é algo a se pensar sempre com bom senso. Quando há algum corpo de humano, de animal em condição, em necessidade de reparação, é muito comum entender que devemos preservar
o estático, manter parado. E não pode. Com bom senso, e com auxílio de medicina terrena, com orientação, colocar em movimento, porque senão desaprende. Eu deixo ela junto com os irmãos dela, ela se vira, ó. E Que a ela paz se do vira Cristo te abençoe. Obrigado pelo querido olhar. É muito bonito. bem. Desconfia. Olá. Esse rapaz. Esse rapaz é o Zeca. E E esse rapaz, às vezes, fica bem, né? Quando vem pra cá e trata, fica bem. Mas daí um pouco apresenta, às vezes, algumas coisas. Eu fiz a avaliação dele semana passada e estou aguardando o retorno da minha resposta. E ele estava com uma questão mais, assim, mais forte na parte respiratória. Ele teve um pólipo, tirou, minha preocupação é que o pólipo tenha voltado, né? Porque aí dificulta a questão da respiração. E a deglutição dele também, às vezes, apresenta uma diferença e, às vezes, aparenta estar normal. Então, assim, eu acho que é preocupação de mãe mesmo. Que, né, a gente fica ali zelando. Mas ele teve umas fases, mas a equipe que vocês foram lá, né, ele teve uma gastroenterite intestinal, com sangramento, agora parece que, graças a Deus, está estabilizado. depois dê a ela orientação de semente de abóbora que nós temos, pode usar durante 2 vezes em 4 dias. Então, dia sim, dia não, dia sim, dia não. É preparado para gastrointestinal. Muito bom. Eu queria te fazer uma pergunta e fique super confortável para responder da sua maneira. Porque, querida irmã, acha que ele aqui fica muito tranquilo e fora daqui não? Não, ele é tranquilo fora daqui também. Você fala fora do momento que a gente vem? Tranquilo, eu me refiro ao conjunto dos comportamentos, não apenas estático. Eu acho que externo, é porque ele vive um momento turbulento junto com as minhas emoções, né? Mas eu estou assim movimentando para a gente conseguir ter um espaço para a gente, né? O nosso lar, nossa casa, para que ele possa ter a casa dele, o espaço dele. Então hoje a gente está num espaço que não é nosso, é da minha família, mas não é meu, né? Particular, não é dele. Então agora a gente vai realizar isso, sabe? Já mas não, caminho, assim, sim, nesse sentido. sim. Que eu acho que ele, né, acaba externando essas emoções que. Mas eu queria que Não sei se eu você entendi pensasse, bem. entendeu? É isso mesmo? Nosso verdadeiro casa não é casa de alvenaria ou madeira, é nossa casa mental. Podemos estar num casa de alvenaria, num casa de madeira, sem casa, sem teto, mas se mentalmente estivermos bem, tudo no entorno fica bem. Pense nisso. O ambiente físico, sim, influencia, mas muito pouco. É possível, no sentido didático, apenas estar no inferno, mas se sentir no céu. Muitos daqueles irmãos que habitam a trabalho regiões densas e purgatoriais, eles são irmãos que sorriem a todo momento, que não deixam a vibração cair, porque o casa mental está consolidado. Pense nisso. Aqui existe ambiente favorável para seu casa mental estar forte. Leve esse referencial para além daqui. É um convite, porque ele será o que você disser para ser. Lembra que eu disse do professor? É sempre a mesma questão. Sim. E ele tem um projeto, né? A gente tem um projeto. E ele tem uma missão também. Então, assim,
eu penso nisso a todo momento e fico preocupada, porque, de certa forma, tudo bem, a parte da missão é dele, mas a gente tem que auxiliar, né? E aí tem que estar bem para isso. Então, eu tenho buscado, assim, nós temos buscado. Eu falo que ele me ajudou muito nesse sentido, né? De buscar também e ele também poder buscar. Então, esse ponto é o que a gente está aí na constante busca, não só a parte física, para que possa melhorar o emocional também, porque que é a prioridade. vai fazer diferença. E vai fazer toda a Toda diferença. Do restante é menos relevante. Disso, né? Mas em termos de comportamento, quando você falou, interessante que quando ele veio para a minha vida, ele era muito pacato. E ao longo do tempo, ele também foi se encontrando. Então, hoje em dia, um comportamento de latir, às vezes, para um colega que ele não tinha. Hoje eu já vejo assim que é normal, que eu posso permitir isso, porque antes ele não tinha como manifestar tudo isso. Hoje ele é ele, né? Então, tento, né, deixá-lo ser ele mesmo, né, manifestando Isso. quem é a pessoa dele. Né? Deixa ele ser ele. Isso. Né? E deixa ele ser ele, foque no mental. Isso. E as coisas harmonizarão. Amém. Mas é querido, muito querido. Ele demais. Tem muito estrada para trilhar aí. Muito obrigada. Que o paz do Cristo abençoe, querido irmão. Amém. Obrigada. Vamos fazer aplicação nesse... Querida, dois colegas, por favor. Pode vir cá. Dá um passo aqui. E busquem no mata bem ensolarado, com muito sol, a energia necessária para trazer para esse querido irmão. Obrigado. Quer saber o que foi feito? Eu vou contar um parte. Nós trouxemos anticorpos para dentro do corpo dela. Esses anticorpos fortalecerão o que ele precisa para poder reagir melhor ao momento. É como se nós tivéssemos buscado no selva que pedir para esses irmãos irem os anticorpos que ele precisa. Observe, e observe sem expectativa, mesmo que seja difícil não criar expectativa, para que você possa observar reações diferentes. Como vai? Tudo ótimo. Em meus diálogos, gosto muito de perguntar se todos estão ótimos. Digo que quem diz que não falou nada, eu falo que se não falou nada, é porque está ótimo ou porque não está ótimo. Se quem não está não tem motivo para não estar, algo errado. Pode
fazer melodia para Harmonizar. como vai? Criança. E vieram tomar a aplicação. Sim. Vamos priorizar a aplicação de ambos. Vamos. Pode chamar um ou dois amigos para cada um. Dois amigos cada um. Isso. Caramba. Você... Vai lá. Faz isso. Pensa dois. Com muito amor. Esse criatura pequena, como chama? Nina, Nina. Como ele está? está bem. Tem só um hérnia de disco. Oh, esse é um quadro do mais interessante. E digo, somos muito amigos, por isso me sinto na liberdade de ampliar. Conhece hernia de disco? Sim. Pense, como ocorre um hernia de disco? Sobrecarga. Talvez, quanto quilo esse querido irmão carregou? 0. Pode ter outros motivos, lesão. Quando foi lesionado gravemente? Nunca. Nunca foi dobrado ao meio. Então, pode ser um E mesmo desgaste. dessa forma desenvolveu o disfunção. Isso é curioso. Eu convido a querida irmã a pensar sobre o porquê. Porque temos muito a aprender. Seria uma sobrecarga mental nossa que afeta ele. O que acha? Acredito. Existem causas diversas para uma hernia de disco. O problema é não apenas no músculo, no nervo, mas também no osso. Mas tanto o músculo, quanto o nervo, quanto o osso funcionam em eletromagnetismo. E principalmente na espinha dorsal, onde tem o canal de passagem de energia para todo o corpo. O sistema nervoso é não apenas sensorial ou de comunicação, ele abastece todo o corpo celular com energia. Mas imagine que se por esse caminho passa toda essa energia, e essa energia é não de boa qualidade. É como você ter um cano, super exemplo, não metáfora. É como um cano em que você, por ele, trafega apenas um fluido de má qualidade, constantemente, a todo momento. Esse cano ficará bastante danificado. É tipo essa questão. Então, é questão de possível solução, claro, mas é necessário mudar o padrão energético dele. Porque é muito triste um animal que deveria correr, brincar e pular, não poder fazê-lo, porque sua estrutura não aguenta. Pedir orientação no casa? Sim. Tem acompanhado? Sim. É isso. Que o Pai do Cristo abençoe. Assim seja. E que possa pular e brincar muito ainda no tempo. Amém. Como vai, querido irmão? Pensa. Não pode. Imagine que você é criança, bebê.
e você acorda de noite e diz assim, mamãe, eu estou com medo. Aí seu mãe fala assim, nossa, mas eu estou com mais medo que você. Não pode. É mais ou menos isso. Eu sempre precisa repensar o padrão, Tentando. mas consegue, porque te aflige. Esse é um gatinho que eu resgatei no final do ano. Ele apresentou convulsão. Já deu tratamento, já pedi orientação na casa outras vezes. E essa última que eu pediu 20 passes para ele. Ele tem uma doença congênita, chama shunt intrahepático, né, no fígado. Já foi vários médicos falarem em eutanásia, eu não faço. Não faço. Não vou. Não. Matar nunca. Nunca. E só que tem 6 meses que ele está comigo. E ele tem muita coisa. Nesse tempo, ele passou mais tempo internado do que comigo. Ele costuma convulsionar comigo. Na clínica, ele fica tranquilo. E a cirurgia que fez resolveu 50% do problema, porque o fígado ele não tem uma boa ligação e joga toxina no organismo. Então, ele apresenta convulsões. A médica que operou estava vendo a possibilidade de uma nova cirurgia. Então, é muito tenso. Eu estou tentando ficar tranquila, porque eu já tenho 2 outras gatinhas. Então, a minha casa virou assim uma pequena... Qual o nome? Esse é o Francisco. Eu entreguei a São Francisco de Assis quando eu vi que ele estava muito doente. Francisco é o principal patrocinador desse trabalho. Ele possui tantos outros que ele direciona e patrocina, mas esse é um deles. Então, sempre que quiser dialogar com ele, facilita saber disso. Assim, Ele conhece por identidade cada animal em tratamento aqui. Nossa, eu rezo para ele. É o fato. Eu peço a São Francisco sempre. E tem sido assim, minha vida tem sido só cuidar dele. Ele não pode ficar sozinho, ele convulsiona do nada, e eu tenho que estar ali ou para medicar ou para rezar. Eu não posso fazer nada, só por conta dele. Não tem problema. Não tem problema. Eu amo muito. Porque um supervisor a todo momento drena seu recurso. Mas é possível criar condição, até mesmo de ambiente, para que caso haja uma convulsão, não ocorra um acidente e você consiga observar a tempo. Isso, ele tem um cercadinho dele, uma casinha, fica comigo, ele dorme comigo. A noite toda, assim, eu fico... Mas você tem que afastar mentalmente. Eu estou tentando. Não queira ser Deus. Porque sabe o que acontecerá? Você desencarnará há algum tempo. O sistema imunológico, assim como falamos, precisa ser cuidado, nutrido. Eu sei, eu só não sei como fazer. Confia em Deus. Confia em Francisco. Porque o fé é um exercício de confiança. Quando falamos que quando Jesus diz que se o nosso fé fosse de um tamanho de um grão de mostarda, que é pequenino, tem menos de 1 milímetro de diâmetro. Se fosse deste tamanho, conseguiríamos mover montanhas, não é isso? Imagine se for maior do que isso. Então não temos, está tudo absolutamente certo. Mas precisa... É possível a gente dizer para a gente que eu sou irmã dela. Eu tenho ajudado ela. É possível você dizer para a gente se seria bom fazer uma nova cirurgia nele ou só essas 20 aplicações que foram indicadas para ele agora. Eu não posso recomendar nem não recomendar um tratamento de medicina do terra. Devemos respeitar os médicos do terra, mas devemos também desenvolver nossa capacidade analítica para ponderar sobre aquilo que faz sentido ou não. E muitas vezes, na dúvida, o exercício da fé
é o melhor caminho, porque nesse momento nós conseguimos inspirá-los. Eu tenho minha opinião, mas não posso aviltar o livre-arbítrio dela. Enquanto professora, enquanto mãe, ela terá papel decisivo sobre qual o próximo passo. Apenas ela. Eu tenho medo, porque a primeira cirurgia ele fez com 3 meses. E foi muito perigoso. O que você quer que aconteça? Eu quero a cura dele, mas... Defina a cura. Oi? Eu quero a cura, mas não tem como. Mas defina a cura. O que você entende que é cura? Ele não tenha mais convulsões, que ele seja um gatinho normal. Mas e se o convulsão for positivo para ele? Mas como eu fico? É a mãe estressada. É, desapegar. É importante desapegar. O vida é eterna. Mas como que eu deixo ele em casa, sozinho, e eu saio para ir numa padaria, para ir no médico? Eu não saio. É. Converse com ela para que possa refletir sobre, e com muito respeito que sugiro, Não, eu quero ouvir tudo. para que reflita sobre o apego. O apego não bom para a criatura, nem para o criador, nem para o tutor, nem para o tutelado. Palavra de irmão é Mas dizem que santo de casa não faz milagre, eu sou de fora de casa. Por isso, dizendo no frente dela. Eu sei, você tem toda razão, eu sei disso tudo, só não sei como resolver, entendeu? Porque eu tenho medo de acontecer alguma coisa com ele, eu não estou em casa. Necessidade do controle é um dos maiores causas do chamado câncer na Terra. Pior que tudo isso eu sei. Não controla. Eu não consigo, eu sou muito ansiosa. Não seja. Peça orientação para podermos ser mais diretos com a questão. orientação para ela. Porque para ele já Não, é você, humano. Eu tenho muito medo. Peça orientação e fala de nosso diálogo, que poderei ser mais direto, mas desapegue, no bom sentido. Eu não tenho problema, muito obrigada. Que o Pai do Cristo ilumine o caminho, que está muito bem, nesse momento, respondo. Está tudo certo, ele vem para poder receber transfusão de energia. 20 vezes, 20 transfusões. Amém, obrigada. Como vai? Vamos bem. Quem é essa criança? Letícia, ela já é paciente daqui há algum tempo, né? Só que essa semana que passou, eu percebi que ela não está colocando uma das pernas no chão. Porque ela já está com 11 anos, então ela tem que subir uma escada para ir para onde elas ficam. Você tem dificuldade? Aí ela está tomando um impulso e subindo. Mas em um dia desses aí, ela caiu. Sim. Então eu acredito que ela não está colocando a patinha no chão porque deve ter lesionado alguma coisa. Eu dei remédio para tirar dor, mas é sempre, como diz o nome, Letícia e Alegria. Todos eles são... Gosto de brincar e quando não brinca, mamãe se defaga. Pedir orientação no caso? Não, para isso aqui não. Hoje eu resolvi trazê-lo, mas não pedi não. Peça orientação para reforço do quadril, osso do quadril e da perna. E não questão diferente disso. É importante recomposição todo diferente do homem. O homem, quando sofre uma lesão, ele ignora o cuidado. Não letargia, como eu disse. Cuidado com prudência. O animal não. O animal ele tem no seu instinto, em função de seu genético, ele sempre reserva. Mas isso nem sempre é ruim. O animal temos que dar o tempo dele. Nós podemos contribuir para um fortalecimento desse sistema, inclusive ósseo, para a recomposição. Mas estou tudo bem, peça orientação. Só me passa lá depois. Tá? Deus paga, viu? Que Deus abençoe e o paz esteja com o querido irmão. Tem mais muito alegre. 4 lá, viu? E São grande 5. família. Eram 12, né, William? Papai do céu já levou 7 e tem 5 aqui. Depois voltará. Voltará. O bom filho casa torna. Com certeza. Como vai? Boa noite. Que é essa criança aí? Que é um bebezinho. Foi atropelado.
Quando? Eu encontrei ela dia 2 de junho. Vai, querida. Aí, Pequena. ela... Tá vendo? Mas já tá muito boa. Ei, Hoje ela muito foi- bom. Ainda há um cartilagem a se formar. Bolinha, né? Ainda há uma cicatrização, mas Ela tá com curativo. não dúvida que recuperará 100% em breve. Hoje ela já fez a limpeza da ferida e a troca do curativo, já fechou bastante. E não vejo ver outra questão de gravidade. Essa lesão recupera rápido, com todo o cuidado e carinho. Um dedinho ela perdeu, mas eu acredito que não vai ser necessário amputar, não. Não. Mas posso fazer um comentário sobre o seu frase? Só perdemos o que é nosso. Nem o dedo do seu mão é seu. É assim como uma planta é divino, de Deus. Sim. E existe uma capacidade de adaptação muito bom nos animais, e assim como os homens, que quando se amputa o membro, e outros assumem do ponto de vista neurológico a função. Não há prejuízo. Novos sinapses se formam. Mas encontra-se muito bem em estado de recuperação. É muito saudável. Que o paz do Cristo fortaleça. Como chama? Gigante. Gigante é um bravo guerreiro. Gigante tem, posso dizer que o carinho que tem com o gigante é um carinho que eu mantenho gigante. Mas não deixe ele não ser criança. Ele precisa de autonomia. Ele precisa de viver ouvido não somente dos homens, mas também dos animais. É como um animal que, se estivesse no mato, ele se roçaria na terra várias vezes na semana para poder obter anticorpos para micro-organismos, parasitas positivos que ficam no seu corpo. Mas quando estou no processo de domesticação, existe, com respeito ao que falo, tutores que dizem quando o animal esbarra na terra, ele xinga o animal, porque não pode sujar. Assim como faz com criança. Devemos pensar. O processo de domesticação tem que ser reavaliado, porque nós não podemos tratar dessa forma. Porque a gente colocou ele para dentro de casa, Jesus, porque estava muito fraquinho com os outros cães, né? Então ele fica dentro de casa. Mas eu posso até colocar ele mais lá fora. Não quero dizer essa questão, é saber como proceder. Me refiro apenas a não ter a oportunidade, porque o apego que se cria, esse é ponto muito importante. Quando o tutor possui apego em demasia, isso vira um problema para o animal. O animal cria dependência emocional do tutor. Ele não consegue caminhar com as próprias pernas. E isso, inclusive, no sistema imunológico. É como uma criança que não dá um passo se não tiver aprovação do pai ou da mãe. Ele fica com medo. Não bom. Ele tem que ficar um pouco com você e tem que viver o vida dele no resto do tempo. Senão ele fica fraco. Pense sobre a preguiça dele. Ele gosta de colo. Quando começa a gostar de colo, vicia em colo, assim como a criança. Será que ele está sentindo a minha falta? Que agora eu estou ficando mais tempo fora de casa? Até mesmo o desatar do laço tem que ser aos poucos. Nada abrupto é divino, porque é desarmônico. Mas pense sobre. Ele é menino que cuidamos, ele é um dos identidades que nós trabalhamos. Ainda tem jornada muito longa para estagiar conosco. Mas não muito dengo não. A paz de Jesus te abrace e continue conosco, querido irmão. Obrigado. Como vai o preguiçoso?
Preguiçoso é uma forma carinhosa de falarmos. Esse menino também gosta de zona de conforto. E aí eu disse que devemos constantemente manter a rotina para tirá-lo da zona de conforto. E isso é positivo porque, assim como nós, ainda os animais querem tranquilidade. Nós, me refiro a espíritos ainda humanizados. E se isso não é bom nem para nós, quanto mais para eles, que precisam de atividade mais rústico. Todos bem? Sim. Firmes no tratamento? Ele, bom. Ele teve meio ruimzinho no passado, já está melhorando. Tá medicado, Apresentou um problema na vértebra dela. É, igual você falou ali. Mas já está melhor. Esse é uma questão de pensar. Porque não, salvo para animais que possuem interação demais com outros, atrito, isso não é esperado que aconteça. Assim como falamos também do lado desse querido irmão. Dele. Esse. Esse é o Zeca, essa é a Alice. Esse. Eu falo esse, eu tenho dificuldade com o gênero, mas é esse, querido irmão. Mas sigam firmes no tratamento. Tem oportunidade também de reflexão para ambos. E devem saber que o controle emocional é muito importante. Ansiedade no humano é somatização no animal doméstico. E sempre busquem informarem-se sobre os benefícios da alimentação natural para os pets, os animais. Sim, ok. Mas é bom que o paz do Cristo ilumine ambos. Amém. Essa querida família que precisa crescer. Olá. Como vai? Quem é esse rapaz? Esse é Rafael. E? Rafael. Quantos anos? 18. Mais ou menos 18. Esse é longevo. É quase um lenda no cidade. Igual o gigante também, né? Mas aí tá nos probleminhas, né? Foi diagnosticado com Alzheimer, mas eu acho que o tratamento que ele está fazendo, eu não notei diferença não, sabe? Ele tem vezes que ele fica muito agitado, assim, andando, e à noite, principalmente. Um humano com esse comportamento celular, que chama-se Alzheimer, e na noite também fica em agitação. Mas é importante pensar no ótica da espiritualidade ou porque isso acontece à noite. Existe uma resposta para tal. Existe uma resposta para tal. Devemos pensar. Mas é importante reflexão sobre muito tratamento da matéria, do espírito. Pode parecer inócuo, mas ele tem ele consegue retardar ou diminuir a velocidade de progressão de alguma disfunção. O que isso quer dizer? Poderia estar em situação mais grave, mas aquilo desacelera. Isso para quê? Para dar melhor condição de terminar a encarnação. Sim. Eu fico meio agoniada, porque principalmente na hora de deitar, ele fica... Não, isso nunca foi de chorar. Então, isso é muito... Eu fico sem saber, tipo assim, será que ele está gogodô? Será que ele está Alzheimer? Ele está com um pouco de dificuldade de andar? Mas faça um exercício de reflexão. Se você não estivesse presente, Deus desampararia ele? Não. Jamais. É claro que se você está presente, é oportunidade de seu desenvolvimento, de sua percepção. Mas não tenha medo. O animal não sofre. Ele sente dor assim como todo humano. Mas ele é diferente do humano que já habita um pouco no racional. Ele não sofre. Porque ele ainda não é... Ele é muito pouco, quase nada responsável pelos seus ações. Então, se causa e efeito entrar em ação, como pode um animal sofrer por aquilo que ele faz, mas que ele não tem condição de julgar se é bom ou ruim? Então, não há sofrimento. E a dor
é não dor ruim. É como se fosse, assim como disse em outra situação, é como se fosse uma vacina para ele. É muito bom, não há problema. Esse choramingo mesmo, então ele não está sofrendo com esse choramingo. Não, definitivamente não. Parte, inclusive, e não de dor, é de apego. Tá chorando de novo. É de apego, porque assim como criança chora de verdade e chora de mentira. Quando eu falo choro de mentira, é para chamar a atenção. Por isso é importante criar para o mundo, para que o filho saiba se virar só. Mas engraçado que ele sempre foi super bem resolvido. Esse é o de um visor. ano para cá, ele sempre foi independente, mais largado, então até brincava. Depois que o José foi, aí ficou assim, né? Foi um pouco antes, porque começou em março. O José se acidentou em julho do ano passado e faleceu em março. Então, assim, e com dificuldade de andar, está tendo que botar botinha, porque está escorregando, está com tendinite. Mas é um cachorro, um canino com 18 anos, é como um ser humano na Terra, ser humano mediano com 130 anos. Ele está super bem, né? Se tivermos alguém que com 130 anos, nos padrões atuais, consegue se locomover como um jovem, esse não é desse mundo. Está tudo então dentro do esperado. Claro que está tudo bem. Então, tá. Apenas dê a ele tranquilidade e segurança, mas não queira ser Deus, porque não precisa. Muito obrigada. Aí que o paz do querido irmão de Jesus habite coração firme desse querido. Como vai? Como chama? Neca. E por que está aqui? Eu venho sempre, né? Eu gosto de vir, de sentir essa paz que o ambiente aqui favorece. Eu gosto, acho que a Neca gosta também, faz bem pra gente. Então a gente vem mais para essa harmonização. Isso é muito bom. Saiba que o ambiente está sempre aberto, mas todo aquele que bebe dessa fonte sai daqui com responsabilidade, que é dividir aquilo que levou. Sabia que quanto mais temos que dividir. Não existe acúmulo no visão divina. Então digo isso para querido irmão, que cada pedaço de informação que recebe e que pensa e que introjeta no seu mente é ferramenta para você dividir, levar para o próximo. Nossa responsabilidade aumenta, e isso é muito bom, porque no coletivo, no somatório, isso contribui para um mundo melhor, que é o que todos queremos construir na Terra. Com certeza. Mas está tudo sob controle? Tudo sob controle, graças a Deus, não faz? Esse parece de brinquedo, mas não brinquedo, é verdade. Tem que cuidar como um adulto, assim como um bebê humano, ali é depositado, é feito, ali é um espírito que já foi adulto muitas vezes, portanto é um espírito de milênios de vida. O animal, mesma forma, se hoje está parecendo um brinquedo, não significa que ontem não foi um leão. Então não trate como pequeno, trate como grande. Entendi. Para ele desenvolver. Obrigada. Que o Pai do Cristo ilumine. Amém. E como estão vocês? Alegres? Entusiasmados? Felizes? Sabe que todo aquele que compreende o ideal divino, uma vez que se converte ao princípio do amor, ele jamais desconverte. Ele fica feliz para sempre, alegre para sempre. Sejam felizes, porque não há motivo para ser diferente disso. Oportunidade na Terra deve ser motivo de agradecimento todos os dias para os encarnados, porque somente aqui conseguimos fazer algumas coisas, algumas atividades que são fundamentais para nosso progresso. E muitas das vezes pode parecer que não, mas toda limitação que a vida coloca em nosso caminho é para nosso despertar. Como vai, querido companheiro?
Como vai, Raul? Está bem? Pode falar. Pode dizer. Ele tem muitos problemas. Ele fez um tratamento aqui por causa de um tumor que ele tinha do lado do corpo. E o tumor foi drenado, sumiu, o corpo foi pressionado. Mas ele é um cachorro muito cheio de problemas, assim, coluna, ouvido, estômago, tudo assim muito sensível, a saúde dele é muito frágil. Sabe como podemos chamá-lo? De guarda-costa. O que faz um guarda-costa? Sabe? Ele cuida de outros, não? Ele protege. Esse querido irmão é como um guarda-costa. Tudo aquilo que poderia agravar a situação de vocês, ele suporta. E reage em seu corpo. Mas como ele é um bom guarda-costa, nós conseguimos fortalecê-lo sempre para que isso não vire um problema grave. É muito combatido, mas é forte. É por isso que a gente traz ele para ele tomando passe e ele se preserva a saúde. Ele também tem muita dificuldade em relacionamento com outros cachorros, com outros animais. Fica muito nervoso, assim, na presença de outros animais, sabe? Sim. Aí, sei lá, se é possível ficar mais tranquilo em relação a isso? É sempre possível, mas eu direi uma coisa que pode parecer diferente, estranho. Toda vez que nós falamos, eu, por exemplo, não falo. Eu passo um pensamento para a cabeça do médium que ele tem o impulso natural de falar. Mas eu penso, e meu pensamento move o corpo do médium por energia. É possível vocês conversarem com ele em linguagem humana, ignorando a palavra, o idioma, mas respeitando a energia que está no estímulo. Toda vez que ele conversa, ele ficar nervoso, faça como se fosse um filho querido. Diga a ele que não pode. Diga a ele para ficar tranquilo porque o outro é amigo. Diga a ele que se ficar nervoso, ele poderá ter problema de saúde. Diga a ele para se acalmar, porque Jesus é muito manso, é muito tranquilo. Esse diálogo é uma boa terapia, que tem efeitos que o ser humano ainda desconhece. Mas é um bom, querido irmão, sigam vindo e muito bem-vindos. Muito bem-vindos estarem aqui. Lembrem-se de que a terra é trabalho e estão bem empenhados no foco. Que o pastor Cristo ilumine o querido irmão. Esse, como vai? Ele é muito belo. Ele está investigando um possível tumor no intestino. Ele já tem uns 3 ou mais anos que ele faz cocô com sangue, sabe? E já fizeram vários tratamentos e nada nunca sarou. E já pediram orientação? Já. No casa? Estão fazendo o tratamento? Tá. Mas pense bem, falamos sobre isso com alguma frequência. Não existe na criação divina nada ruim. Um acúmulo de massa, que se entende como tumor, que pode ser maligno, que se chama câncer na terra, ele também não é ruim. Ele é uma proteção que o parte determinístico, que é escrito por Deus na célula, no DNA da célula. É uma parte que, quando é necessário, é ativado para manter as coisas funcionando, e não piores. É uma proteção. Mas somente se protege aquele que é atacado. Se não há ataque, não há necessidade de proteção. Isso serve para todo organismo de reino animal e huminar. Agora, qual o ataque que ele está sofrendo para ter que desenvolver essa defesa? Nós já trocamos alimentação, já tentou dar alimentação natural, já trocamos ração. Você viu eu dizendo para querido irmão, eu fiz uma brincadeira mais ou menos dessa forma. Imagine que a criança acorda de noite chorando e chamando pela mãe, porque está com medo. E quando chega perto da mãe, diz assim: mãe, estou com medo. E a mãe diz: eu também estou com medo e com muito medo.
como o pequeno se sentirá? Inseguro? Sem poder confiar naqueles que estão no seu entorno? Estressado? E sabem que o medo, o estresse, é como se fosse uma descarga tóxica no corpo. É importante se informarem sobre o que o estresse, e me refiro ao estresse, tudo aquilo que vai além da conta do progresso, aquilo que faz mal. Como aquilo é tóxico para o organismo. Então, imagine que as emoções que passam pelo tubo digestivo a todo momento, através desses hormônios que são liberados pela sensação, que começa no cérebro. Se você fica passando tóxico a todo momento, chega uma hora que aquelas células do intestino, do tubo, vão entender, temos um problema. Alguém está nos machucando, está nos invadindo, está querendo nos machucar. Vamos nos proteger? Então ocorre o acúmulo de células daquela região, naquele local. Parece filosofia demais, mas é muito simples. Quando eu falei no início do diálogo sobre a vida natural, o cachorro, o gato, em expressões diferentes na selva, ele não tem excesso de estresse. Ele tem o fundamental para a sua sobrevivência. Tem um pouco de medo, tem um pouco de segurança, mas apenas pensando na cadeia alimentar. De resto, ele vive bem. Então, ou ele morre por lesão no membro, ou morre no sentido de corpo físico, ou ele é alimento de outro maior na escala alimentar. É somente isso. Não há tumor, porque não há necessidade de defesa. É possível mantê-lo mais seguro, mais calmo. E como faz isso? Mantendo você menos ansioso, mantendo você mais tranquilo e com menos ansiedade também. Isso passa para ele. É o filho que Deus colocou com vocês. E da mesma forma que eu disse, todo animal, eu fiz ênfase naquele amigo, mas todo animal é como se fosse um guarda-costa para seus donos, porque ele preserva muito do que aconteceria com vocês para que aconteça com ele. Isso inconscientemente. É um preço que ele paga para vocês por estar com vocês na encarnação, recebendo recurso. Mas não há problema. E se sugiro que vocês peçam, caso eu não tenha feito orientação no casa para vocês, para os humanos, porque o querido irmão está em tratamento conosco. Levantem a cabeça e fiquem felizes. Quando podemos dialogar, quando podemos pensar sobre um amanhã melhor do que hoje, isso desperta o fé e a esperança, que são virtudes que todos nós temos, mas muitos de nós com elas dormentes. Não há nada errado. Que o paz de Jesus ilumine o querido irmão. E quem falta de animal para... Esses já foi... Você só deu o passo, não chegou a conversar com a doutora. E como vai, querida irmã? O que tem de novidade para nos contar? Então, a Blu está em tratamento, né? Ela tem tido convulsões recorrentes, e aí já passou... Como é o seu nome? Isabela. Isabela. E aí... Meu nome é Joseph. Prazer. O prazer é todo nosso. E aí, o neurologista fez uma bateria já de exames, né, para entender o que acontece, porque ela começou a ter, há um ano, ela começou a ter convulsão, mas era mais espaçado. Esse ano, ela passou a ter convulsão todos os meses, e de 2 meses para cá, ela passou a ter convulsão de 12 em 12 dias, bem, às vezes mais uma, logo em seguida. Mas... E você pediu orientação. E foi falado na orientação sobre mais ou menos a característica dela? Não sei. Não? Porque normalmente quem recebe as orientações é a minha mãe. Busque sobre o termo curto-circuito nas orientações. É importante entender que
às vezes o causa é muito mais, para a ciência terrena, é muito difícil de perceber, porque apenas há um estado de como as coisas estão, mas não se sabe o porquê chegou a tal ponto. Isso não é um problema, está tudo bem, apenas mantenha o caminhar dela, mantenha os cuidados, não é um problema. Ela, depois que ela fez a ressonância, já vai fazer 20 dias que ela está sem convulsão. Então, alguma coisa ligou lá de novo na cabeça dela. E aí, o curto-circuito para um bom eletricista sempre há conserto. Mas é importante entender que, assim como disse Jesus, muitas das vezes o escândalo é necessário. E o escândalo é aquilo que incomoda, mas que ainda precisamos do incômodo para despertarmos para a forma certa de nos conduzir. Todo ajuste no corpo é possível para nós, mas muitos nós não podemos fazer porque seria infringir a lei divina. E não podemos porque somos os executores dela. Mas recursos sempre tem. Entendi. E ela, assim, segue... E às vezes permitimos que fique mais tempo para que o escândalo, no bom sentido da palavra, venha aos olhos, chame a atenção. Tudo tem uma necessidade de despertar. Tudo tem um motivo. Toda situação com animais, pets, tem um porquê. Não é apenas para o animal. Uma compensação que todos os tutores recebem é esse estímulo para pensar, para pesquisar, para aprender, para refletir. É apenas uma questão importante para você. E a outra questão que ela tem é que ela tem medo de homem. Assim, você tá tudo bem, mas... É porque eu não tenho gênero. E o espírito, ele não é homem nem mulher, ele é neutro. Ele está, enquanto encarnado, num corpo mais ou menos de um lado ou de outro. Ela fica bem, outros ela tem muito medo, mas nunca aconteceu nada nessa encarnação com ela. Ótimo. Ela tem, muito medo, mas... Está tudo certo. Siga no cuidado, mas pense nas palavras que trouxe, que servem para todos, mas é direcionado para você. E já, assim, depois que ela lesionou o joelho, assim, ela, antes de lesionar o joelho, ela já estava só engordando. A gente não consegue emagrecer essa cachorra. Já tentamos... Pense, isso é importante questão. Como alguém que possui uma dieta equilibrada, ainda assim não emagrece? Boa pergunta. Essa é uma boa pergunta. É claro que não fará, mas só por exemplo, se cortar a comida durante 3 dias, depois dá um pouco. Corta 3 dias durante um pouco, não faz isso. Não emagrecerá. É interessante? É muito interessante. Mas o nosso próprio corpo produz substâncias, moléculas que mantêm o metabolismo atrapalhado. É como você estar num barco. Esse barco está com água e tem um buraco. Você, enquanto joga para fora, a água, pelo buraco entra mais água. Você pode tirar toda a água, vai entrar todo de novo. Pense sobre o metabolismo, muitas das vezes ele precisa ser revisto. Exemplo, cortisol. Cortisol é hormônio. É uma substância, é um hormônio que é liberado em estados de estresse. Se observar, existem poucas pessoas estressadas que estão em forma, no sentido de peso ideal. Mesmo que comam um pouco, mesmo que tenham uma alimentação saudável. Então é importante pensar, mas siga como tem feito, com muito carinho, com muita atenção, que o destino e o prognóstico é positivo. Que Deus abençoe, queridos. Esse. Quem? Como está? Alessandra. Esse querido filhote. Eu falo com ele. Tem ficado mais à vontade, mesmo no frio?
Como está a rotina? Tranquilo. É dormir, dorme um pouco, como sempre. Tem colocado no sol? Sim. Eu disse que o sol é muito importante. Eu não posso falar diretamente sobre algumas questões, porque preciso respeitar o ambiente no terra. Mas sol é vida. Isso, é muito importante, mas é importante também, querida irmã, reflexão sobre a autonomia. Quanto mais nos trazemos para o colo, menos autonomia nos damos, porque geramos filhos inseguros e precisamos de criar filhos que se sintam bem para avançar na vida por conta própria. É assim como Deus faz conosco. Nós seremos um Cristo como Jesus. Mas para isso precisamos de caminhar, sem que Deus tenha que nos segurar necessariamente a cada passo. E isso não é pouco cuidado. Isso é muito cuidado. É o inverso. Mas é isso. Já tomou a aplicação? Que Deus abençoe o querido irmão. Que te fortaleça. Não fique bravo. Guarde energia para outro momento. Deus abençoe. E todos foram... Falta só a Alessandra. Olá. E gatos. Dos gatinhos. Gatos que um é ciumento. É isso mesmo. E como está pensando sobre o ciúme? Trabalhando, né? Eu acho que o ponto principal que eu estou tentando trabalhar agora, que o ciúme até que delas melhorou muito, sabe? Ela, às vezes ela está com ciúme, eu converso com ela, explico, faço, olha, a sua irmãzinha, você tem que tratar ela com amor, né? Então eu converso muito com ela sobre isso. Mas uma coisa que eu percebi é que eu achava que eu tinha um nível de ansiedade, eu estou descobrindo que eu tenho um nível de ansiedade muito maior. Muito, 80% maior. Exatamente. E descobrindo que, além dessa ansiedade, o medo. Esses dois sentimentos que você falou. Sim. Né? E aí eu estou me trabalhando nesses sentimentos para eu também melhorar a qualidade de vida dela. Que notícia boa! Sabe que no doutrina espírita existe um termo que é muito falado, chama reforma íntima. Sim. Ou reforma moral. Um dos primeiros grandes passos que devem ser priorizados na reforma íntima é conhecer a si próprio, para identificar aquilo que deve ser reformado. Se nós não conhecemos as prioridades de reforma, qualquer evento, atividade de reforma será desperdício. E é muito bom quando começamos a nos perceber e de maneira muito humilde reconhecemos que há pontos a melhorar, porque esse primeiro passo é fundamental. E não há nenhum problema em reconhecer, até porque, como eu disse no início da interação, essa noite, Terra é planeta escola. Em planeta escola, todos somos alunos. E o aluno, eventualmente, errará para aprender a fazer certo. Mas o bom aluno, ele percebe que errou, ele estuda mais, ele faz, ele insiste até que ele consiga vencer aquela questão. Então, está em um caminho muito bom e fico muito contente de receber esse feedback. A ciumenta, ela também é muito ansiosa. Então, toda a ansiedade que eu tenho, acaba ela que descarrega a ansiedade. Ela estava se lambendo muito. Esse comportamento de ansiedade. Isso. E aí, eu já percebi que com essa clareza que eu estou tentando buscar, o trabalho que eu estou tentando fazer, os pelinhos dela já começaram a crescer, as peladinhas. Como é belo. Sim, é então, muito eu belo. Muito feliz por isso. Em terra existe uma reação do corpo, chama psoríase. Psoríase.
Podem, quem tem a pessoa perto ou quem tem, desenvolve essa reação. Se mudar, mesmo que precise ir para o mato, meditar, fazer alguma coisa muito diferente durante 21 dias. Se fizer com afinco, perceberá em 21 dias a reação diferente, a melhoria do quadro. Toda somatização que gera reação no mecanismo de defesa do corpo, quando começamos a mudar o padrão, com foco e vontade, é quase imediato o regresso. Mas que notícia boa! Esse é o melhor remédio que pode dar para seus tutelados. Eu estou empenhado em fazer isso. Muito bom. Que Deus abençoe. Jesus Cristo, paz, ilumine vocês todos. Obrigado, Jesus. Eu vou descer, mas posso dar uma palavra com os queridos amigos, muito breve. A não ser que não tenha palavra para dar comigo, eu posso liberar o tempo. Claro que tem. Fique à vontade. Esse pequeno ouvirá e dialogará conosco. E pode se aproximar pelo... Esse tudo que... direi algo para pensarem. Tudo que acontece de diálogo no plano do espírito fica gravado. No mente de todos vocês fica gravado e indelével. Nunca será apagado. Mas é necessário materializar. E muitas das formas que materializamos serão utilizadas em breve por recursos de tecnologia que estão emergindo no Terra agora, para criar enciclopédias jamais vistas. Diria que talvez de alguma forma, numa linguagem que vocês entendem, todo esse trabalho gerará livros e mais livros. Não sei como todos têm se inteirado da questão do chamado inteligência artificial. Isso é algo que mudará toda a interação no Terra. E que todos precisam de se familiarizar. Porque assim que o mundo vai se aproximando, a Mãe Terra se aproxima de se tornar um plano de regeneração, tudo tem que caminhar para tal. Imagine se num plano de regeneração, nós ainda tenhamos veículos a combustão, queimando óleo e poluindo o ambiente, o habitat. Não. Diria, inclusive, que no plano de regeneração, os veículos predominarão veículos com outras fontes de energia que não eletricidade, inclusive. Eletricidade não é o definitivo, porque tudo caminha para o progresso, tudo. E precisamos de pensar sobre isso. O nosso organismo caminha para o progresso. O organismo de um animal que enfrenta um Alzheimer e um tumor, ele está se desenvolvendo. A todo momento, o sistema imunológico está se desenvolvendo no empirismo, no tentativa e erro, recursos para resolver aquela questão. E isso é progresso. Num plano de regeneração, o corpo de um pet será outro, o corpo perispirítico. Ele será mais evoluído, no palavra humana, ele adoecerá menos. Tudo é movimento. Tudo é movimento. Se observarem, até outro dia, no Terra habitavam dinossauros. Hoje não tem dinossauro. Hoje tem cachorro. E amanhã, o que terá? É isso. Esse progresso, ele é muito veloz. E precisamos estudar para compreender o que está acontecendo debaixo dos vossos olhos, que se não perceberem, ou parece fraude ou parece mágica, e não é nenhum dos dois. Todos estão bem? Sim. Ótimos. Dispostos. Animados. Entusiasmados. Como podemos, enquanto agentes da esperança, estar desanimados? Isso deveria ser proibido, porque não combina. Não podemos. A nós é dada uma responsabilidade de iluminarmos nós e o próximo.
Então, para tal, nós não podemos ficar em nenhum momento pouco animados, porque o simples fato de recebermos essa atribuição já é motivo de uma alegria infinita. Sim. Alguma pergunta ou comentário? Eu disse que seria breve, mas cabe o tempo. A não ser que não queiram. Uma dúvida? Podem pensar para perguntar e dou 2 segundos para pensar. Josi, como que a gente pode ser, vamos dizer assim, melhores agentes da esperança na prática? Se pergunta é muito bom. E terei uma resposta também de 2 segundos. Não tirando a esperança de ninguém. E o que é tirar a esperança de alguém? Devemos pensar. Não existe motivo para ninguém não acreditar em um amanhã melhor. Porque, como eu disse há pouco, o tempo, a evolução, somente caminha para o progresso. A evolução não caminha torto, ele só caminha reto. E para cima, para sempre. O universo não para de expandir. O sistema solar em que habitam não para de expandir. Jesus não para de assumir novas responsabilidades enquanto Cristo. E para tudo isso é necessário esperança. Mas o que é matar a esperança? Quando nós observamos o momento que vivemos na Terra, com homens ainda muito embrutecidos e egoístas, defendendo aquilo que acreditam ser deles e que não são, isso é matar a esperança. Quando algum irmão que pratica a corrupção, tirando recurso para gerar o melhor bem-estar e desenvolvimento do próximo, assim o realiza, ele está tirando a esperança. Quando alguém ignora o outro, que precisa de um ombro amigo, de um ouvido escutativa, para poder simplesmente desabafar, ele está tirando a esperança. E assim poderia dar outros tantos exemplos. Mas voltando nos meus 2 segundos, primeiro, melhor forma de desenvolver a esperança enquanto o agente da esperança é não terá a esperança do próximo. Só uma pergunta, Deus. Você falou de manter a calma, né, no caos. Mesmo você estando ali naquele turbilhão, manter a calma. Qual a melhor forma da gente conseguir se manter tranquilo num ambiente onde há tantos conflitos? Existem 2 caminhos de resposta e trarei o primeiro. Todos devemos ficar melhores em fazermos perguntas do que em termos respostas. Porque a pergunta é que leva ao conhecimento e não resposta. Resposta é uma consequência de uma pergunta prévia. E toda vez que ocorrer você disse, assim chamou de caos, que é o desordem, o desarmonia, é importante perguntar, o que eu posso fazer para melhorar esse ambiente? E se você se perguntar, na maioria das vezes entenderá que, salvo que as premissas básicas como manter o pensamento positivo, seguir no conduta individual positivo, você perceberá que não há nada para fazer a não ser deixar estar. Na maioria das vezes não há ação a tomar, porque não temos controle sobre. Quem controla o coletivo é Deus, e não enquanto homem de barba, enquanto leis que não falham. Muitas das vezes o melhor a fazer é nada. E não fazendo nada, não por uma questão de omissão, mas por uma questão de racional, de entender que qualquer sensação de querer controlar aquilo que não consegue não é inteligente e saudável. É desperdício. Gerará somatização, que gerará depressão, ansiedade, pneumonia, tumor maligno, etc. Como? Só coisa boa. Só coisa boa. É o harmônico, é o natural.
ou ansiedade não natural, querer ter controle não natural, querer antever o futuro não natural, ficar vivendo do passado não natural. Tudo que não natural desarmoniza, porque não flui. Quando falamos no início do diálogo sobre o animal ser mantido mais no seu cultura natural, enquanto selva, enquanto mata, é por isso, porque a natureza não dá salto. Não é possível que um animal se torne homem em uma encarnação. Então tem que ser aos poucos e deixar fluir conforme o fluxo que Deus estabeleceu. Qualquer acelerar demais gera prejuízo. Qualquer necessidade de querer alterar o curso natural das coisas, essa é a questão do controle que eu falei, gera prejuízo. É diferente de omissão. É diferente de não estar, como diz, nem aí para o que acontece. Não. Tudo tem ambiente de controle, mas aquilo que não me compete, eu posso sim influenciar positivamente, mas eu não posso querer resolver com meus próprios mãos, porque não tem condição. Eu tenho que respeitar o livre-arbítrio dos outros, o controle divino. É uma questão de adulto e não de criança. Isso gera uma tristeza, pelo menos para mim, né? Você está num lugar que está... É porque existe uma ilusão. Uma ilusão de querer tudo do seu maneira. Não pode. Aceitar o outro como ele é, desde que não haja escândalo insustentável, é importante. O conviver é muito complexo, porque os egos determinam a seguinte regra: pode ser de qualquer forma, desde que seja do meu forma. E quando precisamos de dividir a convivência, um pouco do ego de cada um tem que estar ali co-criando. E por mais que pareça ilógico, e eu sou lógico, para mim é uma questão de compreensão, por mais que pareça ilógico, muitas das vezes nós pensamos o outro não faz bem. Mas será que nós sabemos realmente todas as formas de fazer? Será que realmente nós já vivemos até a última etapa, que é a etapa da entrega, todas as formas de fazer? Os afins se atraem, mas os afins em termos de princípio de valores, a afinidade é nesse limite, nesse borda. Do resto, as diferenças é que somam. Os diferentes fazem o melhor trabalho sempre. Não devemos querer controlar ninguém, nem nada, absolutamente nada, apenas nós mesmos, que somos o Deus desse corpo de trilhões de células. É isso. Eu preciso descer. Espero que tenhamos muitas oportunidades de diálogo. Obrigado. Obrigada.